Olá pessoal, eu sou Isabela, professora de Ciências do 8º ano, e essa videoaula é sobre a semana 1 do PET 2, para ajudar vocês a entenderem melhor sobre esse assunto, né? Bom, a semana 1 do PET 2 fala sobre mecanismos reprodutivos, né? Ou seja, maneiras de se reproduzir, certo? Bom, existem duas maneiras básicas de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos falar primeiro da reprodução assexuada. Quando a gente fala de reprodução assexuada, significa que um ser vivo vai se reproduzir sozinho, né? De alguma maneira, ele sozinho vai produzir um novo ser, né? Um filhote que vai ser idêntico a ele. Por que vai ser idêntico? Porque para ocorrer a reprodução ou a formação de um novo ser vivo, precisa-se de, primeiramente, material genético, né? Ou DNA. Porque o DNA ele expressa as características de um ser vivo. Então vamos falar da gente. Quando a nossa mãe e o nosso pai reproduziram, né? O pai forneceu espermatozoide e a mãe óvulo. A partir da fecundação, formou-se um novo ser. O que tinha naquele espermatozoide e óvulo? DNA, né? E a partir das informações da característica do DNA, foi se construindo o corpo de um novo ser vivo. Então, quando um ser vivo se reproduz assexuadamente, só um indivíduo fornece DNA para formar um novo indivíduo. Então, este novo indivíduo recebe uma cópia de todas as características, né, da mãe. Vamos chamar de mãe, lembrando que nós temos alguns seres vivos, como bactéria, que não tem sexo masculino e feminino. Só para ficar mais fácil de entender, né? Então, este ser, que a gente pode chamar de mãe, faz uma cópia do seu material genético e fornece para o filho esse novo ser. Se é uma cópia do material genético, é uma cópia das suas características, né? Então, o filho, na reprodução assexuada, ele é idêntico, ele é um clone da mãe ou do ser que forneceu o material genético, né? Do ser que fez a reprodução assexuada. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma reprodução assexuada de uma bactéria, que pode ser feita também por qualquer ser vivo unicelular, né? Formado de uma única célula. Então, o que a gente está vendo aqui? Esta célula aqui, ela vai se reproduzir assexuadamente. O que ela faz? Ela duplica o seu material genético, né? Ela faz uma cópia do seu DNA, das suas características, certo? E aí, o citoplasma, ele vai sofrer um estrangulamento, vocês estão vendo aqui, ó, né? Então, ele vai entrar aqui nessa parte e nessa, até se encontrar, né? Como se fosse um estrangulamento e vai se dividir, né? Isso que vocês estão vendo em volta aqui é a parede celular, que as bactérias têm parede celular. E aí depois divide a parede celular, formando duas novas células, idênticas entre si. Outra forma de reprodução assexuada é a esporulação, ou formação de esporos, né? Esse exemplo que nós estamos vendo aí no pão é o exemplo mais comum, né? Quando o pão mofa, na verdade, são fungos, né? E quando a gente passa a mão, né, no pão mofado e fica aquele pozinho na nossa mão, na verdade, esse pozinho são esporos, né? Então, aqui nós temos um indivíduo fungo que produz uma estrutura chamada de esporângio,
que produz esporos. Libera os esporos, o esporo cai numa superfície onde tem alimento e água e ele vai germinar num novo fungo, né? Também é um exemplo de reprodução assexuada. Ele pode cair no mesmo pão ou em outro, se ele estiver dentro do pacote, né? Por isso que fala, uma maçã podre estraga todas as outras que estão perto. Por que estraga todas as outras? Porque esse esporo é muito leve, então ele voa com ar, ele é facilmente levado, né? Então ele cai em outro alimento e ali ele vai germinar, né? É uma forma também de reprodução assexuada. Outro exemplo de esporulação é esse que nós estamos vendo aí. Epa, peraí. Né? Que é o quê? Uma planta, no caso aqui é um musgo, né? Que no caso é feminina, porque ele tem sexo masculino e feminino, este ser, né? Ele produz aqui um esporângio também, né? Que vai liberar esporo, o esporo vai cair, vai germinar e vai gerar um novo ser, né? Como essa planta tem uma reprodução com alternância de geração, ora assexuada e ora sexuada, né? Vai acontecer depois a reprodução entre o gametófito masculino e feminino, mostrando aqui a reprodução sexuada. Mas essa é uma parte da reprodução dos musgos, né? A primeira parte aqui que nós estamos vendo é a produção de esporo, que cai, como vocês estão vendo aqui, protonema, e começa a germinar, formando um novo indivíduo. Esse exemplo que vocês estão vendo aí é uma outra forma de reprodução assexuada, o brotamento, né? Isso aqui é uma esponja do mar, né? Vocês lembram lá do Bob Esponja, né? Ele não é quadrado, né, gente? Então aqui surge um broto que se desprega, cai no ambiente e forma um novo ser. Também é uma reprodução assexuada em que se forma indivíduos idênticos, né? Lembrando sempre disso. E por último, pessoal, nós temos aqui a fragmentação, que pode ocorrer também nas planárias ou na água viva, né? Ela corta um pedaço, esse pedaço vai gerar um novo ser, né? E a parte que foi cortada vai crescer de novo, vai se regenerar, né? Então, vocês viram aí os exemplos, né, de reprodução assexuada, em que um indivíduo reproduz sozinho, certo? E, com isso, ele produz filhotes idênticos, né? Porque vai haver só um doador de material genético. Bom, pessoal, então agora vamos falar da reprodução sexuada, né? Quando a gente fala em reprodução sexuada, fica fácil de lembrar, é onde ocorre o sexo. Mas a gente tem que entender que o sexo para os demais seres vivos é diferente do que é para nós, né? Então, o que significa o sexo no caso da reprodução sexuada? Significa o encontro, né, de duas células reprodutivas, ou seja, a mistura de DNA entre dois seres vivos. Então, como a reprodução assexuada, você precisa de um indivíduo para ele reproduzir sozinho, na reprodução sexuada, você precisa de dois. Pode acontecer mais de dois, como é o caso das bactérias, que também podem fazer reprodução sexuada, né? Mas isso são seres unicelulares. O comum é que são necessários dois indivíduos, né? Então, esses dois indivíduos, eles vão fornecer, através das suas células reprodutivas, no caso aí o espermatozoide óvulo, né? Ele vai fornecer parte do seu DNA, né? Por que parte? Porque se você pegar o DNA todo do macho, o DNA todo da fêmea e misturar para formar um novo ser, você vai ter uma quantidade dupla quando misturar. Então você pega metade do macho, metade da fêmea, quando junta você tem um inteiro, né? E vai formar um novo ser, certo? Bom,
Na reprodução sexuada, a gente tem que entender alguns conceitos aí, né? Exemplo, seres dioicos e monóicos. Aí no exemplo que vocês estão vendo aí no vídeo, nós estamos tendo o exemplo de seres dioicos, né? O que são seres dioicos? Que tem o sexo separado. Então aqui você tem um macho e aqui você tem uma fêmea. Como é que eu sei? Ele está doando espermatozoide, ela está doando óvulos, né? Então são dioicos, sexos separados. Existem indivíduos que são monóicos, né? Que tem o quê? Os dois sexos no mesmo indivíduo, né? Que a gente chama de hermafrodita. A minhoca, ela tem o sexo masculino e feminino no mesmo indivíduo. Algumas plantas, né, algumas flores, igual o hibisco, você tem o sistema reprodutor masculino e feminino no mesmo ser. Apesar que eles não fazem autofecundação, reproduzir ele mesmo com ele mesmo, né? A gente tem uma fecundação cruzada. Bom, gente, além disso, né, a fecundação ela pode ser externa ou interna. O que significa isso? Fecundação, como vocês estão vendo aí na imagem, é o encontro das duas células reprodutivas, né, dos dois gametas, espermatozoide e óvulo. Quando eles se encontram e misturam lá o seu material genético, isso se chama fecundação. Essa fecundação vai gerar um embrião, né? Uma célula ovo que vai se desenvolver no embrião. Bom, como vocês estão vendo aí, parece que são dois ouriços, né? Marinhos. Essa fecundação, ela é externa, ou seja, ela está acontecendo fora do corpo da fêmea ou do macho, né? Assim como os peixes, assim como os anfíbios, o macho solta o espermatozoide na água, a fêmea solta o espermatozoide na água. Geralmente, quando é externa, é dentro d'água para o espermatozoide e o óvulo não fecundar, não ressecar e não morrer. E dentro da água, o espermatozoide consegue nadar até o óvulo, né? E aí a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea. Então, ela é externa, certo? No caso dos mamíferos, como nós e outros seres vivos, né, aves, répteis e outros, a fecundação é interna. Ela é dentro do corpo da fêmea, né? Então o macho coloca o espermatozoide dentro do corpo da fêmea e a fecundação, o encontro do espermatozoide e do óvulo ocorre dentro do corpo, ou seja, é interno, né? Assim como o desenvolvimento do embrião. Quando a fecundação é externa, o embrião vai desenvolver fora do corpo. Porque, né, fecundou fora do corpo, aonde ele cair ali, ele vai desenvolver ali. Então, dentro de um ovo, ou gelatinoso, como o ovo do sapo, ou de casca dura, como o ovo da galinha, né? E normalmente, quando a fecundação é interna, o embrião se desenvolve dentro do corpo. No caso das aves, a fecundação é interna, mas o desenvolvimento é externo, porque a galinha bota o ovo e o bebê se desenvolve ali fora do corpo da mãe, né? No nosso caso, tanto a fecundação quanto o desenvolvimento do embrião, ele é interno, né? O bebê se desenvolve dentro do corpo da mãe. Nessa imagem aí, pessoal, a gente tem a impressão que a fecundação é interna, mas não é, tá? O macho, ele fica em cima da fêmea simplesmente para o espermatozoide cair em cima do óvulo, tá? A fecundação é externa e o desenvolvimento do embrião é externo também, né? O que está falando essa parte aí do PET? Está falando de sincronização do período reprodutivo, né? Ou seja, para muitos animais, a reprodução, né, o sexo, entre aspas, ele é simplesmente para perpetuar a espécie, para não deixar a espécie extinguir, né?
Então, eles se reproduzem somente quando a fêmea está no período fértil ou no cio, né? Porque a fêmea, ela não engravida o tempo inteiro, o ano inteiro. Ela tem um período onde ela pode engravidar, que é o que a gente chama de período fértil ou cio. Geralmente, nesse período, né, que pode ser estimulado por fatores ambientais, né? Por exemplo, na primavera, né? Que a gente vê muito em desenho animado, né? Então tá muito frio, aí começa a esquentar, começa a fazer calor, né? Muda a temperatura, alguma coisa desse sentido, pode estimular o período fértil. Mas quando a fêmea está no cio ou no período fértil, ela libera algumas substâncias, geralmente chamadas de feromônio, né, em que ela avisa ao macho que ela está no período fértil. A gente vê isso muito em cachorro, né, em gatos, principalmente cachorro. Quando tem uma fêmea no cio, aquele tanto de macho fica em volta dela, né? Eles percebem pelo cheiro. Inclusive, eles brigam entre eles, né, os machos, para ver quem vai ficar com a fêmea, porque eles ficam desesperados para reproduzir, né? Quando a fêmea não está no cio, às vezes ela convive com o macho normal, que não acontece nada. Se o macho e a fêmea estão na mesma casa, tem até que separar, porque senão vai reproduzir, vai ter filhote, né? Porque o macho fica enlouquecido para poder conseguir ficar com a fêmea. Com isso, vários machos desenvolveram comportamentos ou características de corte, né, para conseguir conquistar a fêmea. Então, por exemplo, o pavão. Só o pavão macho tem aquele rabo bonito, a fêmea não tem. Então, o pavão que consegue ser o mais bonito, mais vistoso, ele vai conseguir conquistar a fêmea, né? Com isso, ele consegue garantir a passagem das suas características para as próximas gerações, né? Então, ele tem, como a gente se diz, um sucesso reprodutivo. E com isso, a natureza foi selecionando, né, essas características. Né? Por quê? Porque o pavão que não tinha essas cores, ele não conquistava a fêmea, não reproduzia, não passava as características para frente. Ou seja, os próximos filhotes de pavão não seriam igual a ele, porque ele não conseguiu reproduzir. Né? Exemplo, o leão mais forte. O leão mais forte, ele consegue brigar e ganhar dos outros e reproduzir com todas as fêmeas do bando. Isso garante, né? Por que as fêmeas querem isso? Isso garante que os filhotes dela terão as características daquele leão. Ou seja, os filhotes serão fortes, os filhotes serão corajosos, os filhotes serão capazes de caçar melhor, os filhotes serão capazes de se defender melhor. Mesmo que os filhotes sejam fêmea, as fêmeas também caçam. As fêmeas defendem seus filhotes. Então, uma fêmea forte, uma fêmea corajosa, uma fêmea capaz de caçar e se defender é vantajoso para a espécie, né? Então, aquele macho que não é assim, que é mais fraco, que não consegue, né, ganhar uma briga, ele não consegue reproduzir com a fêmea. Então, essas características não são passadas para frente. É o que a gente chama de seleção natural sexual, né? É aqueles mais bem adaptados, aqueles com características mais favoráveis, eles vão conseguir reproduzir e passar essas características para frente. Bom, pessoal, para finalizar, vamos falar aí das vantagens e desvantagens da reprodução assexuada e sexuada. A reprodução assexuada, ela tem a vantagem dela poder acontecer a qualquer momento, né? Um indivíduo se reproduz sozinho, então ele faz isso a hora que ele quiser, né? Ele não precisa de outro para ajudar ele na reprodução. Então ele reproduz sozinho. Qual é a desvantagem dessa reprodução assexuada? A desvantagem é que, como vai produzir indivíduos idênticos, se ele tiver uma característica desfavorável,
todos vão ter, né? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa vai se reproduzir assexuadamente. Se ela for alérgica muito grave à poeira, na hora que vier uma época, todos vão ser um alérgico muito grave à poeira. Quando vier, por exemplo, uma mudança climática aí, que um período de seca muito grande e a poeira ficou em excesso, vai atacar a alergia grave, não vai conseguir respirar, vai morrer. Todo mundo vai morrer. A espécie vai acabar, né? Então, essa é a desvantagem, né? São idênticos. Então, se tiver uma característica desfavorável, todos terão, né? Qual é a desvantagem da reprodução sexuada, em que há mistura de DNA? Você precisa de um outro parceiro, né? Você precisa esperar entrar na época da reprodução, ou na época do cio, ou de seres, né, mais simples, como o ouriço, por exemplo, a época da reprodução, né? Então, você tem esse problema, você tem que achar um parceiro para poder reproduzir, né? Se for dioico, um parceiro do outro sexo, né? Então tem algumas dificuldades aí. Mas qual é a vantagem desse tipo de reprodução? A variedade genética, a variedade de características, né? E nós vamos usar como exemplo bem atual o coronavírus, né? O coronavírus, ele é um vírus grave, ele é um vírus que mata e a gente tem que se cuidar. Porém, existem pessoas que pegaram e foram assintomáticas, não tiveram sintomas nenhum. Elas só ficaram sabendo que estavam infectadas quando fizeram o exame, né? Por que tiveram pessoas assintomáticas? Porque geneticamente ela é diferente da maioria e ela é o quê? Resistente ao vírus. Ela sabia disso? Não. Foi na sorte. Porque pode ter uma outra doença, um outro vírus, em que ela não é resistente. Mas desse ela é, né? Então, numa mesmo tipo de vírus. Agora nós estamos com vários tipos de vírus, mas vamos pegar no início. O mesmo tipo de vírus. Pessoas que ficaram graves e morreram. Pessoas que ficaram graves não morreram, mas tiveram sequela. Pessoas que ficaram doentes, ficaram ruins, mas ficaram em casa, se curaram e estão normal. Pessoas que tiveram uma gripezinha leve de nada e pessoa que não teve sintoma nenhum, que foi assintomático. Essa diferença de sensibilidade ao mesmo vírus se dá pela diferença de características de cada um, pela variedade genética, né? Assim acontece com várias doenças, né? A dengue, tem gente que fica ruim, tem gente que fica um pouco doente, tem gente que morre, né? Então, isso garante que a espécie não vai acabar, né? Por quê? Porque alguém vai ser resistente e não vai morrer. Quando surgiu o coronavírus, nós vimos outras pandemias que tiveram aí, outras doenças, né? Que morreram muita gente. Morreram muita gente, mas várias pessoas que pegaram não morreram. Por quê? Porque elas são diferentes geneticamente, né? Elas são mais resistentes àquela doença. E com isso, quando você tem uma doença muito grave que mata quase todo mundo, não mata todo mundo. Porque algumas pessoas são diferentes geneticamente e elas vão sobreviver. Com isso, quando a doença acabar, elas vão reproduzir novamente e a população vai voltar. Ou seja, aquela espécie não vai acabar, não vai se extinguir. Você garante a sobrevivência da espécie. Essa é a vantagem da reprodução sexuada. Tá bom? Espero ter ajudado vocês a entenderem o assunto e a fazerem as atividades. Qualquer dúvida pode me perguntar. Um abraço.